A Sally disse: não sou uma pessoa horrível cujo objetivo na vida é perturbar as famílias. Eu passei a minha vida adulta tentando servir menores em minha comunidade para melhorar as condições de violência e negligência. Eu gostaria que nossa sociedade fizesse mais para ajudar as famílias em dificuldades a fornecer lares seguros e acolhedores para seus filhos. Não sou uma grande defensora de abordagens punitivas para essas famílias, ao contrário dos retratos da mídia sobre mim. Aí ela disse também sobre a sua subespecialidade, dizendo: eu gostaria que as pessoas que procuram difamar os pediatras de violência infantil encontrassem de alguma forma o conhecimento crítico, as ferramentas e a estrutura para melhor entender e representar os tremendos desafios que esses menores e suas famílias e cuidadores apresentam para a nossa sociedade e para os médicos. A Sally ainda está listada na página da equipe do Johns Hopkins como uma médica independente. O julgamento agora está marcado para acontecer em 11 de setembro de 2023. Se as sombras dessa história, menor doente, parentes desesperados, encontro de família com implicações inesperadamente amplas são familiares, é porque talvez você já tenha visto os casos aqui do canal, inclusive a peça investigativa A Rede de Mentiras no Caso A Mamãe Disse Que Eu Não Vou Voltar, o caso do Arthur, o caso da Victoria Klimb, o caso da garota obesa e paralítica que derreteu na cama. São histórias que vêm de todas as direções e de vários lugares do mundo. O serviço social se tornou um dragão que cospe fogo em pessoas inocentes. Chega num ponto em que, mesmo pensando e raciocinando, eu não consigo ver saída aqui. Nós temos problemas extremos. Se você vê, por um lado, que a Flórida praticamente barrou a ideologia que estava sendo aplicada e que atualmente é usada em Nova York, e o serviço social conseguiu virar o jogo para perseguir famílias inocentes, nós entendemos aqui que não importa em que lado a lei aponte, o serviço social vai fazer alguma coisa que não deveria. Lembrando que eu sei que nem todo agente social é mal intencionado, mas a questão aqui é que nós estamos vendo consecutivas histórias onde aparentemente, pessoas que acordam decididas a fazer o mal estão integrando essas agências. Prender todos eles, com uma coletiva de imprensa acompanhando. Eu mandaria essa Sally Smith para cadeia, esses médicos envolvidos para cadeia. E eu acho, inclusive, que a punição aqui tinha que ser muito severa. Nós estamos falando de uns 30 anos de cadeia para começar. Se não houver punição, essas pessoas não vão parar. Eles não vão parar. Essa gente está com poder ilimitado, chega num ponto em que esses juízes se fazem ou estão sendo comprados, e isso tinha que ser investigado. Quando você desconsidera os pedidos de um menor, quando você desconsidera outros médicos que estão enviando cartas e dizendo: não, esses médicos aí estão errados. Esses médicos estão trabalhando para o bem do hospital, não para o bem do menor. Então, significa que, basicamente, não há uma saída porque não tem alguém com poder que quer realmente ouvir a história e entender o que está acontecendo. Essa Sally Smith, eu não sei se é casada, se tem filhos, se tem netos, mas essa mulher é intragável e alguém precisa fazer alguma coisa. A justiça precisa fazer alguma coisa. Essa mulher tinha que ir pra cadeia hoje. Ela tinha que ir pra cadeia agora. Não interessa se ela tem filhos ou não, que visitem ela na cadeia. Porque o que ela estava fazendo era um crime. E assim, o pior é que eu vejo que isso não está na lei. Você pode prejudicar, ao que parece, o serviço social pode fazer muitas coisas erradas e essa gente não é punida. Eles não são responsabilizados. No máximo, nós temos aqui, eu acho que foi o caso da Victoria Klimb, que depois daquele desastre, daquelas fotos horrorosas virem à tona, que houve uma comissão, o máximo que aquelas pessoas enfrentaram foi uma demissão. E hoje em dia eles não são mais demitidos, são promovidos. Se as pessoas pensam que as autoridades policiais têm uma péssima reputação, então é porque não analisaram o serviço social. Até o momento eu não consegui encontrar um caso sequer
em que essas pessoas façam alguma coisa certa. Aliás, eu tenho outros na lista, e que parece até que eu tô perseguindo eles de propósito, mas eu não tô. Estou com outros casos na lista, casos que por acaso o serviço social participa, e a atuação deles beira o crime novamente. Essa história poderia ser rapidamente adaptada para um terrível filme de terror com uma trilha sonora estridente. Talvez se fosse um filme, todo mundo ia achar que muitas partes ali seriam forçadas. Iam falar, olha, forçar a barra aqui, hein, porque não tem como. Médicos dizendo que tem, esses aí dizendo que não tem. O roteiro, quando quer, realmente faz. Mas a gente olha e vê que na vida real, as pessoas quando querem se fazer de cegas, elas realmente se tornam cegas. Ao meu ver, essa história tem muitos paralelos entre a Sally e promotores que negam cometer erros, que levaram a condenações injustas, porque são pessoas com vários vieses cognitivos, como o viés de confirmação, que os impedem de manterem aberto a possibilidade de que seu julgamento ou as suas descobertas possam estar incorretos. No mínimo, é um ego exagerado somado com arrogância, mais um título de especialista altamente credenciado que resulta num desastre. A aprovação dessa família ilustra o poder que os médicos e hospitais têm de separar os menores de suas famílias com base em alegações não comprovadas, e o pior, de como o Estado acata esse julgamento sem uma verificação mais ampla. Porque nós chegamos em um ponto em que o hospital pode não estar sendo imparcial e que os médicos podem não estar sendo imparciais. Se não há imparcialidade, uma busca pela verdade, vai haver apenas uma busca pela condenação. É como se os peritos fossem verificar as evidências, o legista procurar respostas que compreendem ou que se encaixam na narrativa da polícia, e não dos fatos. É como se eu fosse convocado para fazer uma avaliação, mas a minha avaliação já está pré-combinada com quem me chamou para eu dar o que ele quer que eu diga. É isso que está acontecendo aqui. Nós não estamos falando de incompetência, de um erro. Isso aqui não é erro, isso aqui é criminoso, é proposital. Nós estamos falando de uma mulher que simplesmente levantava, tomava seu café da manhã, já pensando em quem ela iria destruir naquele dia. Você acha que tudo que ela fez consciente? Eu acho. Não existe isso. E eu falo aqui de uma experiência clínica. Eu não sou assistente social, mas eu trabalho com pessoas, eu atendo pessoas. Para cada pessoa eu preciso fazer uma avaliação. Não existe avaliação automática. É impossível dizer que todos os casos em que você trabalha têm a mesma resposta. Isso não acontece. Cada caso tem um diagnóstico diferente, uma personalidade diferente. Essa mulher viu o mesmo número em todos os casos? Durante anos. Sem contar crimes acontecendo antes desse grande crime de separar as famílias. Se hoje eu vejo que as autoridades precisam lidar com linhas jurídicas finíssimas, como, por exemplo, precisa de mandado, senão qualquer coisa que for pega fora de mandado vai ser invalidado, o testemunho não vai ser aceito no tribunal e um monte de coisa, a gente vê que nada disso acontece aqui, que o serviço social não tem a menor preocupação. Tipo assim, eu não tenho direito legal e acesso a tais documentos, mas o hospital me dá, eu entro no computador, eu vejo o que eu quero e tudo isso é aceito no tribunal? Essas pessoas têm mais poder que a polícia. Imagina, se tem estados em que você não pode nem gravar uma pessoa sem que ela autorize a gravação da conversa, como essas pessoas têm poder para fazer tudo isso e o juiz, tipo, alguém sabia disso? Não, fiz tudo no oculto, no escondido. Ai, que bom, continue assim. E assim, tudo continua. O serviço social só falta andar com algema para eles mesmos prenderem os pais. Deem logo um distintivo e várias metralhadoras. É ilegal, é antiético, é injusto, é uma opinião totalmente contaminada, enviesada, parcial e algo que parece motivada com excelentes estímulos financeiros. Quando falamos em negligência infantil, as que realmente acontecem, o parâmetro é simples. A dor emocional, psicológica e duradoura de tal trauma é muito formidável, porque invisivelmente fica confinada dentro da cabeça da vítima. Então o menor tende a sofrer de forma solitária. E ao contrário de uma doença ou condição física abertamente visível que tende a provocar simpatia e empatia dos outros, quando esse indivíduo cresce, vai se tornar uma provação cada vez mais pesada mentalmente. Muitas vezes é extremamente difícil confirmar realmente a negligência ou a violência. Em alguns casos, porque a maioria das situações relatadas no nível da negligência tem limitações, e há também aqueles que exibem padrões diferentes para pais
que são disfuncionais e até mesmo violentos. Na minha experiência, as palavras mais confiáveis dentro de uma investigação podem ser os vizinhos, podem ser outros parentes. Esse tipo de testemunho é algo que poderia ser considerado. Entrevista com familiares, vizinhos, pessoas ligadas àquela família podem apontar indícios e revelar sinais de que algo ali está errado, quando não há sinais físicos claramente palpáveis. O tipo de investigação que essa mulher fazia era ridículo, eu nunca vi nada igual. A forma como esses pais foram tratados, considerando que eles apresentaram, olha, ela tem um diagnóstico aqui específico, e ninguém no hospital quis realmente investigar esse diagnóstico, já te pergunta que tipo de médicos o hospital contratou. Obviamente são pessoas preguiçosas que não estão a fim de tratar ninguém. Porque para começar, quando você tem um filho doente que está gritando de dor, qualquer pai, qualquer mãe vai fazer qualquer coisa para ajudar, mesmo que seja um tratamento anedótico. O enorme preço no qual a Beata foi submetida por uma agenda pessoal, destreinada, antiética e totalmente questionável dos chamados profissionais daquele hospital é indesculpável. Uma indenização milionária aqui não é suficiente. Prisões deveriam acontecer. Eu já ouvi histórias de médicos que cometem crimes para salvar a vida de alguém. Mas aqui, os médicos estavam cometendo crimes para impedir um tratamento. Até onde essas pessoas estavam dispostas a ir para provar que estavam certas. Eu vi uma pessoa comentando que aquela taxa dos casos dela que foram desconsiderados é incrivelmente baixa se alguém fizesse as contas. São declarações como essa que me reviram o estômago. Essas famílias não são números em uma equação matemática, a menos que você esteja contando os dólares do seguro, que são obtidos pela falsificação de violência. Principalmente para dar a esses gestos delirantes de profissionais, pessoas com mania de grandeza, habilidades de braço forte para destruir pacientes inocentes e seus pais, além, é claro, de separá-los. A Maia ficou 3 meses mantida em cativeiro em um hospital sem receber o tratamento que os seus médicos recomendaram, apenas para sofrer fisicamente, emocionalmente. E o pior, o hospital estava cobrando do seguro um tratamento que eles não só estavam dando a Maia, mas pelo qual estavam acusando os pais. É o rastro total de uma máfia. Do jeito que as coisas estão, se você sentir necessidade de ir ao hospital, precisa chamar seu advogado para ir junto com você. Essa história é uma história com uma conclusão totalmente inacabada. E até o momento insatisfatória. E é uma história que deve aterrorizar a todas as pessoas. Porque se aconteceu com essa família, significa que pode acontecer com qualquer um. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de corte, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!